Gente, olha, poxa vida, estou honrada, um privilégio estar aqui com vocês. Talvez eu conheça um pouco dessa ponte por atravessá-la tantas vezes, né, entre Brasília e São Paulo. Minha família ainda está aqui. Eu fui embora para São Paulo exatamente quando eu saí do Banco Central, janeiro de 2003. Eu brinco com o Armínio que eu fui exonerada no mesmo dia que ele, né, dia 6 de janeiro de 2003. É um dia assim que a gente tem uma sensação de missão cumprida, mas ao mesmo tempo de um alívio danado, né? Especialmente depois do que a gente viveu em 2002. Eu sempre conto essa história. Eu fui parar no Banco Central, eu era repórter da Band. Rodrigo, que me conhece desde essa época, que a gente está se revendo aqui hoje, e o João Borges, que era meu chefe, que vocês certamente também sabem quem é o João Borges, hoje está na Febraban, me ligou e falou: escuta, pede demissão que a gente vai para o Banco Central. Eu falei: como é que é? Ele falou: eu falei: João, eu não sei a diferença de ativo e passivo, amigo. Como é que eu vou fazer no Banco Central? Ele falou: por isso mesmo, você faz o seguinte, você passa 3, 4 meses calada, presta atenção, anota até a vírgula, que aí você vai aprendendo e a gente vai aprender juntos. Vamos passar só um ano e depois a gente volta. Passamos 3, foi um baita aprendizado, né, um aprendizado sobre tudo, inclusive sobre a economia, aprendizado sobre o setor público. Eu tive a sorte de conviver com cabeças brilhantes, heróis que o Brasil nem lembra mais que existem, né, das equipes do Malan, das equipes de quem passou pelo Ministério do Planejamento, no próprio Banco Central, no Palácio do Planalto, um governo que tinha uma unidade de pensamento e de propósito, que é uma coisa difícil de acontecer e que tem impactos diretos na economia, claramente. Eu costumo dizer que talvez um dos maiores legados que o Fernando Henrique deixou do seu governo foi um processo de institucionalização do Brasil, e que hoje, infelizmente, se deteriorou bastante por várias questões, inclusive por escolhas que fizemos nos últimos anos, mas muita coisa dali sobreviveu. Talvez a mais importante dela, a nossa moeda, né? A moeda, eu costumo dizer que a moeda é a principal instituição de um país, portanto, o dólar talvez seja a principal instituição do mundo, e o brasileiro intuitivamente, instintivamente e com muita convicção entendeu o valor da moeda, e é sobre ela a conversa da economia hoje, né? Porque, no final das contas, é a preservação da moeda, e não é só olhar para o IPCA como o índice de inflação que vai nos dizer isso, mas é também de como a moeda funciona na economia, do fluxo da moeda da economia, de como é que ela incentiva ou desincentiva a tomada de decisões no nosso país. E portanto, nesses últimos 20 anos, o Brasil experimentou várias coisas que deram certo, coisas que deram errado, e talvez hoje a gente esteja num momento, para seguir aqui do que o Márcio estava falando, da preocupação com a formulação de políticas públicas no Brasil. A gente sempre soube que elas tinham vários problemas, hoje a gente tem certeza, e nós estamos num ponto em que ou a gente reforma e reformula a política pública no Brasil para valer, ou a gente vai estar condenado, talvez, condenado a seguir numa linha mediana, né? Numa linha mediana de país, né? O Brasil talvez nunca consiga escapar de uma estrutura de um país de renda média, mas a gente já poderia ter alcançado coisas melhores, e a revisão das políticas públicas de educação, de indústria, de infraestrutura, temos a CNT aqui, temos representante da indústria aqui, de política pública, de política voltada a uma formulação das relações externas. Está aqui o Henrique, que fez a negociação, o ministro fez a negociação do nosso acordo com o Mercosul. Quer dizer, tem uma série de iniciativas acontecendo que, de um jeito ou de outro, seria muito bom que elas dessem certo, porque o Brasil depende da formulação das políticas públicas. Eu cito aqui, por exemplo, a política pública voltada para o trabalho, a grande discussão hoje, o abono salarial, o seguro-desemprego, né? Eles atendem a 40% dos trabalhadores brasileiros. Nós temos 100 milhões, 103 milhões de trabalhadores, 38 milhões com carteira assinada. A política pública do trabalho no Brasil falhou, ela não serve mais.
Nós temos que criar uma política pública e que tem tudo a ver com o sucesso da economia, com o desenvolvimento através da produtividade, que estabeleça uma rede de proteção mínima aos trabalhadores, mas que não transforme, como diz o José Pastore, professor José Pastore da Universidade de São Paulo, o trabalhador em risco. Transforme o trabalhador num ativo. O capital humano é o principal ativo que um país pode ter. Tony Blair, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, tive com ele há 2, 3 semanas, e ele fala muito isso, né? Que o trabalho dele hoje é convencer os países a investir no seu capital humano como seu maior ativo. Feita essa introdução, eu acho que outro dia eu vi um economista de cabeça branca aqui no Brasil, que eu tenho buscado muitos deles, porque essa meninada da Faria Lima me bota doida, e ele disse uma coisa: olha, Thaís, se alguém disser para você, né, aquele velho ditado, né, que sabe o que está acontecendo, que não está confuso, ele está mentindo. Né? E realmente está muito difícil de entender, e aí eu acho que a única convicção que a gente pode ter é que nós estamos passando uma fase de transição muito importante. E na transição é sempre difícil, e ela está acontecendo ao mesmo tempo, geopolítica, política interna, econômica, microeconômica, macroeconômica, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Geralmente a gente viveu essas transições profundas, mas assim muito segmentada. Então a gente conseguia prestar atenção mais no que estava acontecendo. A minha ideia aqui hoje é tentar fazer aqui mostrar para vocês a fotografia da economia, né, o que está acontecendo na economia real, e falar, claro, da reação dos mercados. A economia real toma decisão, e o mercado dá preço para o risco dessa decisão. É assim que acontece. Né? O mercado está absolutamente sensível ao risco. Então, ele enxerga a indústria, o serviço e o comércio empregando sem parar, contratando sem parar, inclusive formalizando empregados numa taxa que a gente não via há muitos anos, e diz: o risco dessa decisão é inflação. Portanto, se o risco é inflação, precisa de mais juros. Se o juro não sobe, ou se sobe, coloca em risco fiscal as contas públicas, então eu tenho que pedir mais juros. Ou seja, não tem nada que não esteja absolutamente interligado na economia. Talvez, tem uma fonte que eu gosto muito de São Paulo, que ele diz o seguinte: o mercado não tem medo de crise, o mercado tem medo do escuro. Era uma situação em que está difícil fazer diagnósticos, é que o mercado perde a referência. E sem referência não tem como formar preço. Portanto, o risco passa a ser maior parte do preço. O fundamento diminui e o risco assume o lugar. Talvez seja isso que esteja acontecendo hoje no Brasil. Muita gente fala assim: mas como é que pode? O Brasil está crescendo 3%, terceiro ano seguido de crescendo 3% ao ano, desemprego na menor taxa possível, investimento entrando aqui, investimento em infraestrutura, concessões na área de transportes, investimento no setor automobilístico, investimento na economia verde, quer dizer, tem investimento para tudo quanto é lado, e ainda assim se vê risco. A minha leitura hoje é que, mesmo diante de todos esses novos parâmetros, dada a economia internacional, dada a situação brasileira hoje, quer dizer, não adianta a gente se comparar hoje com os anos 80 para dizer que a nossa inflação está controlada. A gente tem que se comparar com o Chile, que tem inflação de 3%. Por que o Brasil não pode ter uma inflação de 3%? O que nos impede, como país, de conviver com uma inflação de 3%? Por que a gente se convence de que, olha, não tem problema a gente ter uma inflação de 4,5%? Vai. Vamos fazer o seguinte: não vamos mexer no que causa inflação, mas vamos aprender a conviver com uma inflação maior. É esse o pensamento que está em xeque hoje. Porque a inflação brasileira hoje, a maior parte dela é formada, e principalmente não só a inflação corrente, que depende de vários choques de oferta, preços, chuva, petróleo e tudo mais, mas a inflação, a percepção sobre a inflação futura, ela está muito mais, a fonte dela hoje é muito mais a incerteza,
a incerteza com as contas públicas e que, portanto, vai gerar mais juros e, portanto, vai distorcer a economia. Então, a inflação hoje ela está sendo formada, ou a piora da expectativa da inflação está sendo formada por uma questão externa à microeconomia, que é a gestão do setor público no Brasil. Portanto, a gente vai abrir mão de consertar um setor público para conviver com uma inflação maior? Não me parece fazer sentido. A leitura hoje do mercado é que o governo, a gente pode fulanizar ou não, porque essa leitura já estava acontecendo logo depois da pandemia, o governo está abrindo mão de consertar a política pública, de consertar a gestão do orçamento, de consertar a forma como o setor público funciona, a reforma administrativa e por aí vai, para aceitar que o país conviva com uma inflação maior. Eu estou dando esse panorama geral, assim, meio filosófico, mas é que eu tento fazer essas conexões, né, da percepção de risco, do olhar para a economia. A minha percepção hoje é que o gestor da economia real, não o gestor dos bancos, mas o gestor da economia real, ele está preocupado se ele precisa, se ele vai ganhar com a economia ou se ele precisa se proteger da economia. Esse é um histórico comum do Brasil. Eu tenho que me proteger da economia. Aliás, a inflação recorrente, inercial, aquela que difícil de cair, ela tem muito a ver com essa leitura do brasileiro de ter que se proteger do dinheiro, ter que se proteger da economia. Portanto, quando o cara se protege da economia, ele toma decisões pequenas. O empresário brasileiro se protege do sistema tributário, que ele tem o simples. Ele não vai ser grande, porque para ele ser grande, ele vai pagar mais imposto. Então, o incentivo para a tomada de decisão com o reflexo econômico no Brasil, ele está deslocado. Desde vamos corrigir o orçamento para conseguir ter uma inflação de 3%, vamos corrigir o sistema tributário para que os negócios tenham o tamanho que eles quiserem ter, sem que uma empresa precise ter 20 CNPJs. Porque isso afeta diretamente a produtividade, que talvez seja a nossa maior lacuna. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje? O Brasil, olhando de 10 anos para cá, nós saímos de uma crise de confiança aguda, em que todos os limites foram esgarçados no governo Dilma. Houve controle de preço, houve controle de juros, houve controle de câmbio, houve controle de preço da linha branca. O governo fez isenção tributária da linha branca, com isenção tributária para crédito para a linha branca especificamente. Eu costumo dizer que a Dilma foi reeleita porque ela fez uma coisa pelas famílias brasileiras que nós aqui não sabemos o que faz. Ela deu máquina de lavar para as casas brasileiras, máquina de lavar roupa. Isso tem uma diferença gigantesca na qualidade de vida das pessoas. Não adianta se perguntar assim, mas como é que pode terem eleito a Dilma depois do que aconteceu? Não, amigo, depois do que aconteceu, não. O Brasil é um país pobre, ela botou máquina de lavar roupa na casa das pessoas. A crueldade da política pública e da política econômica da Dilma foi que, no ano seguinte, ela desligou a água e a energia. E aí, portanto, está lá, a máquina virou despensa. Da Dilma para cá, em que todos os limites foram extrapolados, o governo Temer, nos 2 anos e meio que ficou lá, e ele costuma dizer isso, né, como eu não tinha popularidade, eu resolvi fazer as coisas que precisavam. Aprovou o teto de gastos, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a mudança da taxa de juros do BNDES. Talvez eu não brigue com ninguém aqui hoje por falar bem da TJ, falar mal da TJLP e falar bem da TLP, porque quem briga comigo pela TLP é o setor industrial, né? Fazer uma brincadeira, contar uma brincadeira aqui, eu tive uma compreensão tão forte da importância da TLP, que era uma mudança da taxa de juros. O Brasil ia passar a ter uma taxa de juros só, não existem 2 dinheiros, né? O Banco Central impunha a economia como todo a taxa Selic e a quem tinha acesso ao BNDES um outro dinheiro, né? Com o fim da TJLP, a mudança da taxa de juros no Banco Central,
desenvolveu-se uma coisa que todo mundo fala hoje, que é o tal do mercado de capitais. Não tinha concorrência, não tinha como ter mercado de capitais num país que tinha uma taxa de juros subsidiada com o alcance que tinha a taxa de juros do BNDES. Era uma deformação da fonte de financiamento dos negócios no Brasil. E, portanto, quando acaba a TJLP, nasce o mercado de capitais. Não é à toa. O mercado de capitais não cresceu no Brasil porque gostavam do Michel Temer, ou porque o mercado votou no Bolsonaro. Não, é uma questão de concorrência, é uma questão de formação de preço. Portanto, se está todo mundo jogando na mesma baliza, abre-se a oportunidade de estabelecer no Brasil o mercado de capitais, que é a fonte de financiamento das economias desenvolvidas. Aqui a gente não tinha isso. Aqui era Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Se você não tiver acesso aos três, você não tem como financiar seu negócio. Então, esse conjunto de reformas feito pelo Michel Temer, numa situação de absoluta fragilidade, num biênio de recessão profunda no Brasil, no empobrecimento da população, ou seja, um custo absurdo da população brasileira, eu simbolizo isso na crueldade de desligar a máquina de lavar da dona de casa brasileira, e, portanto, o filho chegava em casa, via a mãe vendo novela, voltou a ver a mãe no tanque da casa. As reformas todas que foram feitas no governo Michel Temer criaram uma nova estrutura econômica brasileira. Fonte de financiamento, que é o combustível de qualquer economia. O reflexo disso, o Brasil saiu de 500 mil CPFs na Bolsa em 2018 para 6 milhões. Não é à toa. O que é o mercado de capitais? É um supermercado de produtos financeiros, em que você escolhe um produto financeiro que pode ter uma taxa XY, risco XY, que financia a economia real. Tem distorção? Tem. Mas ele financia a economia real. Se eu compro uma debênture, se eu compro um título de crédito, uma LCA, um CRI, um CRA, eu estou financiando a economia real. É isso que eu estou fazendo. Se eu compro ação de uma empresa, em vez da empresa ir no banco, ela está tirando, ela precisa me devolver. Então, como é que pode ser contra o dividendo? Tem que tributar o dividendo, mas não pode ser contra o dividendo. Porque o dividendo é a taxa de juros. Em vez de tomar do tesouro, eu vou tomar um custo de oportunidade muito menor, dinheiro da economia real. E é um dinheiro que vai circular na economia real, não vai circular no caixa do Tesouro Nacional, para financiar a política pública que está equivocada. Então, essas reformas que aconteceram no governo Michel Temer conseguiram, de alguma forma, criar uma raiz estrutural e que hoje a maioria dos economistas acredita a esse conjunto de reformas o fato do Brasil, por exemplo, estar com a taxa de desemprego hoje, estar com uma taxa de formalização maior, porque a reforma trabalhista permitiu, de algum jeito, uma segurança maior para o empresário. Vamos lembrar que 90% do Brasil é formado por micro e pequenos empresários, gente que emprega até 10 pessoas. Então, é essa turma que está empregando. Não são as grandes empresas, óbvio que a escala delas é maior, mas quem está empregando formal no Brasil são as pequenas e médias empresas, mais ainda as micro e pequenas empresas. Isso só aconteceu, a economia é um conjunto de consequências, ela sempre vem, né? O problema das consequências é que elas sempre chegam. E as consequências são, portanto, de uma série de reformas e que não adianta a gente querer medir. Eu me lembro que a grande briga era, aprovou a reforma trabalhista em 2017, 2018 o desemprego já tinha que cair pela metade, né? A gente aqui no Brasil, a gente é muito apressado, nós somos o país da ansiedade. A gente não consegue compreender o tempo de maturação das decisões, então, antes da decisão maturar, a gente vai lá e muda. E é exatamente essa ansiedade que afetou a política fiscal brasileira, né? Óbvio que veio a pandemia e tudo mais, mas, ainda assim, a ansiedade por não aguentar a maturação, isso vale para a educação, isso vale para o investimento em infraestrutura. Olha o que está acontecendo com o saneamento básico. É inaceitável o Brasil ter 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, é inaceitável o Brasil ter 40 milhões de pessoas sem água tratada. Então, esse período, essa década, né, e que muita gente diz, é uma década de desarranjo fiscal, de uma distorção que começou bem antes. Foi no governo
Dilma Rousseff que o gasto tributário, os benefícios, as isenções saíram de 2,5% para o PIB para 4,5% do PIB. Foi lá que dobrou. E vocês conhecem o Congresso melhor do que ninguém, depois que faz, ninguém desfaz. Ninguém desfaz política pública no Brasil, mesmo que ela esteja acabada, como é o caso de várias hoje no nosso país. Então, a minha percepção é a seguinte: o Brasil, portanto, fez essa quantidade de reformas, se dividiu dramaticamente do ponto de vista político, mas, objetivamente, pragmaticamente, a economia real conseguiu tomar decisões. O empreendedorismo cresceu, é quase que uma necessidade, né? O empreendedor, o microempreendedor brasileiro, ele vai porque ele não tem outra opção. Mas se ele tem uma boa condição econômica, ele consegue avançar. Então, a economia brasileira cresce mais de 3% nos últimos anos, e hoje os economistas estão conseguindo fazer essa leitura, muito em função de, provavelmente, um aumento do chamado PIB potencial, ou seja, da capacidade produtiva do país. Então, a fotografia de hoje é um país que conseguiu fazer reformas estruturantes minimamente, muitas que não foram desfeitas. Olha o que está acontecendo na gestão da Petrobras, mesmo com todas as dúvidas e tal. Está mais difícil fazer cavalo de pau nos transatlânticos do Brasil. A mesma coisa com a Eletrobras e outras. Tem tentativa? Tem. A turma tenta? Tenta. Vocês sabem disso melhor do que ninguém. Mas está mais difícil desfazer estruturalmente as reformas que aconteceram nos últimos anos. Elas estão blindadas? Não, não estão. Então, hoje, a gente tem uma economia que consegue tomar decisões, uma economia que consegue empregar, que consegue, de alguma forma, investir, impulsionada por si mesma, mas, infelizmente, e principalmente, impulsionada por um excesso, além da conta, de gasto público. O Roberto Padovani, economista do Votorantim, fez uma conta de que, em 2023, o governo aumentou em mais de 300 bilhões de reais o gasto público para uma necessidade dos desfeitos e desmandos do governo anterior de 75 bilhões. Então, precisava de 75 bi, se for contar precatório, precisava um pouco mais, 140. Então, precisava de 140, botou 320. Vocês vão se lembrar, em 2017, o governo Michel Temer criou um negócio, descobriu que podia liberar as contas inativas do Fundo de Garantia. Se lembram disso? Todo mundo descobriu que tinha um dinheirinho lá, né? Eu descobri, gastei em 2 semanas, sumiu tudo. Assim como eu, todo mundo fez a mesma coisa. Foram 40 bilhões de reais em 2017 que tiraram o Brasil de uma recessão para um crescimento de 1%. 40 bilhões de reais tirou o Brasil, há 5 anos, de uma recessão para um crescimento. O governo botou 320. Não vou nem discutir o mérito, estou apenas dando um dado objetivo aqui. 320 bilhões de reais. O Bolsa Família, que funcionava como política pública, e está óbvio que era pouco, funcionava como política pública, mas está óbvio que era pouco, ele triplicou de tamanho. Então, não tem como... Isso vira consumo na veia. Não tem como ser diferente, né? Então, são 320 bilhões de reais a mais, num país que tem a distorção mais maluca do mundo, em que o desemprego cai e o seguro-desemprego dispara. A curva do emprego com o seguro-desemprego no Brasil, ela é em X. Só que, ao contrário, o desemprego sobe, o seguro-desemprego cai. E quando o desemprego cai, o seguro-desemprego sobe. Ué. Ou seja, a política pública está distorcida, não precisa nem olhar o dado lá. Está óbvio que ela está distorcida. Não pode um país com 100 e poucos milhões de trabalhadores, quando o desemprego está na menor taxa em uma década, o seguro-desemprego está no maior gasto da história. Ou seja, a política pública está equivocada. E o que São Paulo não entende é por que Brasília não consegue endereçar isso. Por que o Congresso Nacional não consegue entender que o PERSE, o Programa para o Setor de Eventos, não fazia mais
diferença. O PERSE custou 25 bilhões de reais. É o que vai ser o déficit público. Se não fosse o PERSE, tinha superávit. A desoneração da folha de pagamento. Não adianta bater no industrial. É óbvio, o cara tem uma planilha lá em que ele calcula o dia inteiro margem, rentabilidade, custo, risco. Margem, rentabilidade, custo, risco. Se tira a isenção da folha de pagamento, o cara perde margem e rentabilidade. E ganha custo e risco. Portanto, é óbvio que ele não vai querer. Agora, o quanto a economia real está tão dependente dessa política que ela vai colocar a economia em risco. Essa é uma conta que é difícil de fazer. Mas talvez a gente tenha que correr esse risco para entender. A desoneração da folha de pagamento, a mesma coisa. Está mais do que provado que ela não podia ter acontecido da forma como aconteceu, até porque ela criou uma situação em que a margem e a rentabilidade subiram, o risco e o custo diminuíram, e agora ninguém quer mais abrir mão disso. Ela não foi uma ponte, ela foi uma estrada. O Oiapoque ao Chuí. Ida e volta, quantas vezes quiser, sem pagar pedágio. Não pode funcionar. E tem um custo altíssimo. Já falei do Simples aqui, né? De como ele incentiva as empresas a irem para o lado errado. Então, o tal do mercado financeiro hoje, o que ele tenta fazer, e a referência que ele perdeu, mas o mercado tem birra com Lula. Tem, óbvio que tem. Ninguém vai... o mercado hoje, eu acabei de falar aqui que essa turma jovem, existe uma juniorização da gestão. Existe mesmo, é uma turma mais cabecinha, né, com mais ansiedade, tomando antidepressivo, ansiolítico, energético, como chama esse trem branco que manda a gente tomar todo dia, que mistura na água? Creatina. Toda semana eu prometo que eu vou tomar todo dia. Quarta-feira eu já parei de tomar. Mas é uma turma de uma cabeça turbinada, birrenta com o governo Lula, birrenta mesmo. Mas que, no final das contas, se ele olha para o lado e o cara der uma rentabilidade maior do que a dele, ele vai perder. Então, não tem leitura subjetiva, tem leitura objetiva. Com birra, mas com leitura objetiva. Até porque esse tal desse mercado de capitais que cresceu muito, distribuiu... A Faria Lima hoje é muito maior do que a própria avenida. Eu brinco com a turma que trabalha em banco em São Paulo, ou na Avenida Paulista, que eu falo, escaparam, hein? Escaparam, mas eu vou contar para eles que vocês também são Faria Lima, vocês só estão meio deslocados. Então, é uma situação em que há hoje, e acho que a pergunta, né, que a gente pensou, Márcio, em fazer para esse encontro era: o Brasil está vivendo uma crise econômica ou o Brasil está vivendo uma crise de confiança? Essa história toda que eu contei para vocês, acho que deixa claro que o Brasil não está vivendo uma crise econômica, tá certo? Concordamos? Concordamos que o Brasil não vive uma crise econômica? Ainda? Concordamos? Beleza. Porque são 3 anos crescendo. Mas tem 300 bilhões de reais em fiscal. Esse ano foi mais 300 e tanto. 2022 e 2021, o Bolsonaro também botou um caminhão de dinheiro e tirou um monte de despesa da conta. Aí até eu, né? Está tudo certo. Tem um fiscal gigantesco nessa conta. Mas, assim, acabou. Acabou. A fórmula não vai mais funcionar, porque o custo dessa fórmula vai explodir. A taxa de juros... assim, eu cubro o Banco Central desde que eu estava lá. Eu já cobria o Banco Central. Não sabia, mas eu já cobri. Eu nunca vi um movimento desse. Numa situação como a gente está vivendo hoje, o Banco Central tomar uma decisão de 1 ponto e avisar que tem mais 2. Então, o Banco Central não subiu a taxa de juros em 1 ponto na semana passada, ele subiu em 3. Hoje, a taxa de juros no Brasil, hoje, já é 14,25 na prática. Se você for lá no site do Banco Central, vai estar escrito 12,25. Mas, na prática, quem for tomar dinheiro no mercado a longo prazo já está pagando isso ou mais, porque 14,25 é só até março. Depois ninguém sabe. Mas o Galípolo está querendo ser mais Roberto Campos Neto do que o próprio? Qual é o custo da credibilidade? E aí eu vou chegar aqui no ponto que eu quis dividir com vocês. O Brasil vive hoje uma crise de confiança. Uma confiança com raiz histórica recente, da fórmula do governo Dilma,
está muito presente nas lideranças políticas que o governo escolheu. Não estou fazendo juízo de valor aqui, estou apenas dizendo que é essa a realidade. Um governo que não conseguiu apresentar a sua agenda objetiva. O governo Lula tem uma agenda difusa, como alguém que gostaria de corrigir todos os problemas de uma vez só, sem partir da correção daqueles que permitem o resto. Uma agenda difusa, um déjà vu superalimentado de políticas que já deram errado, uma percepção de risco muito maior, porque, afinal de contas, hoje, eu estou vendendo, eu estou produzindo, eu estou minimamente conseguindo investir, eu estou poupando, eu consegui ir para a bolsa, eu consegui comprar uma ação, eu consegui minimamente equipar a minha casa, eu trabalho... Obrigada. Eu trabalho em 3 empregos ao mesmo tempo, eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho INSS, mas quem sabe um dia eu terei. Quer dizer, com todas as suas distorções, a economia brasileira segue. Então, a credibilidade do governo, o governo Lula começou sem credibilidade. A verdade é essa. Por birra, mas pela agenda que foi apresentada. A agenda apresentada era uma agenda que colocava em xeque a credibilidade do governo. Um conjunto de informações assimétricas sobre o que acontece no Brasil e as decisões que precisam ser tomadas. O ministro Rui Costa diz uma coisa, o Alexandre Silveira diz outra, a Marina Silva diz outra, o Haddad diz outra, a Simone Tebet diz outra. Quem comanda as decisões econômicas no Brasil? Não é o Haddad. Ele tenta. Aliás, o Haddad, nós vimos aquela pesquisa, né, que também é uma loucura, 90% dos caras dizerem que o país está na direção errada. Pelo amor de Deus, né? Nós acabamos de concluir juntos aqui que a economia brasileira não vive uma crise. Não vive. Se ficar olhando só para o mercado financeiro, você vai achar que é, mas não é. Na economia real, não é. Vai olhar o que está acontecendo no Centro-Oeste. Mas a quantidade de informação assimétrica é uma loucura. Não dá para você entender. Tá bom, mas, né, quem é que manda na política energética do Brasil? É o Alexandre Silveira? É o Palácio do Planalto? Qual é a situação das agências reguladoras, que sempre cambiaram de um lado para o outro, mas nunca perderam seu valor simbólico de serem um instrumento de regulamentação e fiscalização independente do governo? Aí tem um outro ponto que pesa na formação do preço e no peso do risco nesse preço, que é a falta de convicção. Tem aquela velha frase do Roberto Freire, né, sem tesão não há solução. Sem convicção também não há. É muito difícil. Porque, às vezes, você tem medo da decisão, mas você tem convicção do propósito. Lula, 2003. O Lula tinha convicção do propósito dele. Não tinha convicção sobre a política econômica que ele adotou. Mas ele tinha convicção sobre o propósito dele. Então, ele disse assim, olha, faz o seguinte, faz o que você quiser aí com fiscal, política monetária. O Henrique Meirelles subiu o juro para 26,5% nos primeiros meses do governo Lula. Mas qual era a convicção do Lula? A convicção do Lula era outra. Era botar o Brasil embarcado na maior década da história da economia internacional. E ele conseguiu fazer isso. A convicção dele era outra. Mas ele não tinha a convicção da política fiscal, da política monetária. E nem foi convencido por ela, pela política em si. Ele foi convencido pelo resultado dela. Então, a falta da convicção daquilo que é importante fazer, e a gente viu isso claramente agora na discussão do tal do pacote fiscal, que estruturalmente é um bom começo, mas tudo na vida tem timing. E o timing faz diferença. Quanto mais demora, mais caro fica. Quanto mais caro fica, mais difícil fica de pagar. É a situação que a gente está vivendo hoje. E pouca coerência. Então, você junta uma credibilidade que já vem desde o começo,
2 anos de governo com uma total assimetria de informações. Pouca ou nenhuma convicção sobre o que é importante fazer. Você vai discutir que o ganho real do salário mínimo melhora a qualidade de vida das pessoas? Não. Você vai discutir que a máquina de lavar roupa melhora a qualidade de vida de 80% das mulheres brasileiras? Que 20% delas têm, 80% não tinha? Não vai discutir isso. O que você tem que discutir é o seguinte: no ano que vem ela vai continuar usando a máquina? E daqui a 5 anos ela vai continuar usando a máquina? Eu consigo distribuir máquina de lavar para 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo? Não. Mas se eu distribuir 10 por ano, em pouco tempo a gente vai chegar, porque isso vai ganhando uma escala de juro composto. Então, a falta de convicção, a assimetria das informações, essa falta de credibilidade desde o começo, a pouca coerência na condução da economia em si, acabou adicionando à formação do preço dos ativos financeiros, que são o primeiro termômetro para avaliar a qualidade da economia, que é esse que a gente vê mais rapidamente, o risco na formação dos preços ganhou uma relevância muito maior. E aí, eu falei com o Márcio mais cedo, eu ainda não acredito que o Brasil vai entrar numa recessão. Eu acho que tem muita mudança estrutural que aconteceu. Teve ganho de produtividade, na indústria menos, mas teve ganho de produtividade. A digitalização, o que está acontecendo no Centro-Oeste, o que está acontecendo no Nordeste, investimento em energia. É too much, a gente nem sabe o que fazer com essa energia. Ok, mas esse é o futuro do Brasil. O futuro do Brasil é liderar a transição energética. A reforma tributária, gente. A reforma tributária tem um ganho absurdo. Mas ela está cheia de exceções. Sim, ela está cheia de exceções, eu conto sempre. Primeira matéria que eu fui fazer no Congresso Nacional, em 1994, eu era repórter da Band. Antonieta Goulart foi minha chefe. Não sei se alguns de vocês aqui a conhecem. Minha mestre, me ensinou muita coisa de televisão e de jornalismo. Nem sabia meu nome direito. Falou: "Ops, você, mocinha, vai agora para o Congresso Nacional, você vai entrevistar um deputado chamado Luiz Carlos Rauli. Você vai falar com ele sobre reforma tributária." 1994, meio do ano, mais ou menos. Fui lá entrevistar o Luiz Carlos Rauli. Assim como o Rodrigo, ele também tinha cabelo preto na época. O Rodrigo hoje nem tem nem cabelo, nem preto. Mas ele ama mesmo assim, para todo sempre. Então, a reforma tributária que está acontecendo hoje, ela é ganho de produtividade na veia. Temos aqui o embaixador de Taiwan. Pergunta para as empresas taiwanesas quanto é que elas gastam, o peso do orçamento delas, do departamento de contabilidade. Isso vai desaparecer. Isso vai desaparecer. Isso vai virar o quê? Isso vai virar margem? Isso vai virar investimento? A gente não sabe. Mas, assim, o que não dá é para continuar convivendo com empresas que consumem até 15%, 18% do seu orçamento para conformidade tributária. Isso é uma distorção absurda. Então, se até tudo acabar, né? Aí vocês vão saber melhor do que eu. Até tudo acabar, a espinha dorsal da reforma tributária não for mudada, e a gente vai ter que conviver com exceções e vai entender ao longo do tempo, a alíquota vai ser grande, a distorção e a regressividade vai continuar existindo, vai demorar para isso mudar, vai precisar fazer a reforma da renda, de preferência de uma forma racional, inteligente, né? Com o propósito correto, né? O propósito, sim, cobrar mais dos ricos, sim, cobrar menos dos pobres, mas de que forma? Qual é a forma mais eficiente de fazer isso? Né? Não é uma bravata. A bravata não resolve uma grande reforma como essa. O Brasil precisa, em algum momento, nos próximos 10 anos, diminuir a carga tributária do consumo e aumentar a carga tributária sobre a renda e o patrimônio. Nós somos também uma distorção nesse ponto, em que a carga tributária sobre o consumo é muito maior, e é uma carga regressiva, que penaliza os mais pobres. A gente já tem muita política que penaliza os mais pobres nesse país. Acabei de citar aqui a política do trabalho, as políticas públicas voltadas ao mercado de trabalho. Então, a minha leitura hoje é que o Brasil não vai entrar numa recessão se
vamos dizer assim, a veia populista que vive em todos os políticos, né? É difícil não ter um político que não tenha ali até por pressão pública, pressão da sociedade. Se o governo, acuado pela piora dos preços e por essa retroalimentação da crise, porque assim, o Roberto Mendonça de Barros ontem, no seu artigo, o José Roberto Mendonça de Barros ontem, no artigo do Estadão, ele fala isso, né? Primeiro você tem uma situação em que não há uma crise, depois você tem uma situação em que o mercado começa a precificar a crise antes dela chegar. Então, assim, ou você interrompe o processo da precificação da crise antes dela chegar, ou ela vai chegar. Ela vai chegar. Então, o gatilho do próximo passo vai ser exatamente o timing, a forma, a coerência, a simetria, a convicção, não da essência da política pública e da condução da política econômica, mas do propósito. Se o governo conseguir reunir isso e mostrar para a sociedade como um todo, talvez interrompa. Outra coisa que interrompe é o Congresso Nacional parar de... O Congresso Nacional hoje está ensimesmado. Ele toma decisões sobre o quintal. Mas seu quintal está no Brasil, amigo. Se o Brasil se ferrar, você se ferra. Não, espera só um minutinho. Deixa eu tomar a decisão sobre o meu quintal. A hora que eu resolver o meu quintal, eu penso no Brasil. Não vai dar tempo. Porque nem você vai conseguir resolver seu quintal de forma permanente, e nem o Brasil vai se beneficiar por isso. Favete está aqui, já vi ele lá no finalzinho, a gente já briga várias vezes no WW, porque a gente discute sobre a eficiência das emendas. É ou não é, Favete? Então, vamos continuar brigando, tá? Mas a minha discussão aqui não é a legitimidade da emenda, não é o fato dela fazer, finalmente, o dinheiro chegar na ponta, mas chegar na ponta de que forma? Em 3 quintais ou de uma forma mais organizada, com um orçamento mais descentralizado. Descentralizado de quem? Da figura, da fulanização, da alocação do recurso público no Brasil. Então, eu vou encerrar aqui dizendo isso, que a gente tem alguns desafios. Desfulanizar a gestão da economia brasileira, buscar coerência, acreditar no movimento. É preciso acreditar que o movimento de dar preço à crise gera crise. Isso não é a Thaís que está falando, ou aqueles caras lá da Faria Lima, lá de coletinho. Essa é a história econômica do mundo, prova que quando há um movimento de precificação de crise, se este movimento não é interrompido, a crise acontece. A gente chama de profecia autorrealizável, enfim, que na prática é o preço, né? Sem falar que a gente vive num mundo muito... Né, a Terceira Guerra Mundial já começou, a gente vai ter um desafio gigantesco, que é o Donald Trump assumindo, né? Hoje eu vi uma entrevista, nem sei em que jornal mais, de uma pessoa do JP Morgan dizendo, não, olha, o mercado diz que o Donald Trump vai fazer a economia crescer, não sei o que, ninguém sabe nada. Ela não sabe o que ela está falando. Ninguém sabe o que vai acontecer. Portanto, não vamos botar mais incerteza num caldeirão que nem nosso é, porque a gente vai colher incerteza. E uma frase da entrevista do presidente Lula ontem, que assim, chega a me bater uma certa tristeza, assim, quando ele diz assim, a gente plantou muito nesses 2 anos e a gente vai colher nos próximos 2. Como dizia minha avó, de macieira, não caipeira. Que a gente colha maçã, se a gente tiver plantado maçã. Porque de macieira, pera, é que não vai cair. Obrigada, estou aberta a perguntas. O Fernando Henrique deixou um legado de institucionalização, né, do país, de estruturas bem montadas, ajustadas, com seu dever, com a sua missão bem estabelecida. E a gente viu na linha do tempo muitas disfunções institucionais, né? E a gente, recentemente, passou por algumas tempestades ligadas a
brigas entre poderes, né, debates terríveis com certo até risco democrático, né, envolvido nos debates, né, ou de um lado ou de outro, enfim. Qual é a receita para a gente retomar um pouco essa... Eu sei que essa pergunta é mais para nós, né, porque você é o mais econômico, mas do lado da economia, como vocês enxergariam? O que seria um retorno a uma certa normalidade nas relações institucionais? Porque o resultado a gente já sabe, vai trazer mais calmaria para o mundo da economia, né, para Faria Lima, enfim. Mas o que a economia pode esperar? Qual seria o desejo da economia em relação a essa retomada da normalidade nas relações institucionais? Tipo, o Lula falou isso ontem, cada macaco no seu galho. Né? Seria nesse sentido. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Até na minha colinha aqui, eu botei aqui essa coisa da crise institucional e eu, empolgada aqui, acabei não tocando. É óbvio que ela é uma fonte de risco, né? E a maior fonte de risco dessa crise institucional é a fulanização, a personificação, né? Em que, por necessidade ou não, muitas decisões estão sendo tomadas no Brasil baseadas na força de uma pessoa, que tem nome, sobrenome e CPF. Né? Então, a fulanização das decisões institucionais, que deveriam ser institucionais, e isso passa por tudo. Isso passa assim, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Poder Executivo, Tribunais de Contas. Então, essa fulanização, ela... Assim, nada acontece por acaso. Vocês sabem melhor do que ninguém. Assim, onde é que nasce o poder? Do vácuo. O poder nasce do vácuo. E há muitos corredores de vácuos em Brasília. E é por isso que essa fulanização cresceu. Porque o sujeito está lá e ele diz assim, eu não posso deixar isso acontecer, eu tenho que tomar uma providência. Como ele não consegue o consenso num país polarizado, ele fulaniza e ele personifica, ele verticaliza, ele vira o pilar de uma decisão com reflexos institucionais. E eu vejo esse movimento em todas. Eu realmente acho assim, na economia real, e vocês que fazem relações governamentais, eu estou estudando relações governamentais, falei para o Márcio, falei para você, que acabei de fazer um curso de relações governamentais para entender como está essa relação. A minha percepção hoje, conversando com os industriais, enfim, e a turma grande de varejo e tudo mais, é que a fulanização, ela leva também, o cara, quando ele vai buscar uma solução para ele não perder, ele vai no fulano, ele não vai na instituição. Aí você pergunta assim, bom, mas ele tem outra saída? Não sei, vocês que fazem relações governamentais, o que vocês acham? Há uma outra saída que não fulanizar? Ou para tirar o negócio do risco, ou para garantir uma decisão para frente, de investimentos. Então, infelizmente, eu acho que esse é um ponto de risco importante, difícil de precificar, porque enquanto a solução estiver aparecendo, vai continuar parecendo apenas uma briga entre poderes em que todo mundo vai se entender. Porque enquanto a economia real estiver conseguindo, através da fulanização, entendendo que ela vai no fulano, porque o fulano é o cara que vai decidir para o seu negócio, para o seu setor. Olha o que está acontecendo no setor agrícola. De novo, não estou fazendo julgamento de mérito, gente, por favor. Mas, na prática, então, quem consegue acessar o fulano que decide institucionalmente, consegue resolver o seu problema. Qual é a validade disso? Não sei dizer. Numa situação de crise, em que o Brasil realmente acaba entrando numa crise econômica, como vai funcionar essa dinâmica? Também não sei dizer. Então, sim, é um ponto de preocupação, né? E São Paulo tem muito esse... alimentado pela polarização política, vocês sabem disso melhor do que eu. Tem muito dessa visão do avanço do judiciário, do avanço do Congresso Nacional, né? A coisa das emendas. É uma questão de direito, de propósito, de eficiência. Vamos botar todas as cartas na mesa. Como é que pode o Congresso ter ganhado direito adquirido sobre a execução de 30% do orçamento? Não,
30% do orçamento não é uma parcela considerável de tirar de quem ganhou a eleição majoritária, independentemente de quem ela seja. Não me parece uma coisa coerente, eficiente no longo prazo. Agora, como é que tira? Nunca mais. Nunca mais. Então, qual vai ser a solução para o Brasil pensar na alocação do recurso público com 70% do poder? O próximo governo, quem quer que ele seja, ele tem 70% do orçamento, ele não tem mais 90%. Ele tem 70% do orçamento que sobra, né? Porque o outro ninguém consegue mexer. Então, hoje, a minha sensação, e há um afastamento das associações e dos grandes... o Lustosa está aqui, pode me confirmar? Há um afastamento das grandes associações do governo, não como proximidade pessoal, mas como diálogo constante. Nos governos Lula 1 e 2, essa ponte era ida e volta, o tempo inteiro, né? Aqueles caras que eu gosto bastante, que eu ouço há muitos anos, que são empresários mais moderados, que circulam mais, eles dizem isso, eles entendem o que talvez tenha levado Lula a cortar essa ponte, ressentimento e uma série de outras coisas pessoais dele, mas ela gera ineficiência, porque é nessa ponte que as decisões são tomadas. E a crise institucional ela gera mais ruído nessa relação, porque quanto mais fulanizado tiver a fonte de solução dos meus problemas, menos o país funciona pior, né, eu acho, a longo prazo. Eu queria te ouvir uma coisa bem de economia mesmo, que não é talvez a praia nossa muito, que é mais essa praia de política, como o nosso presidente falou. Mas tem um debate, talvez, que ele é espinhoso, eu sei, que é o porquê a trajetória da dívida ficou sendo o ponto único da avaliação de quem faz o Política em Focus, de quem... Hoje a LTN está batendo agora, 1h30, a LTN acabou de bater 15,36. Cara, o Brasil está crescendo, como você falou, o desemprego está baixo, como você falou, a inflação está controlada, de certa forma, mas a trajetória da dívida virou ponto único, né? Virou pauta única. E, assim, eu acho que tem no mínimo 20 anos que há uma certa crítica, teórica pelo menos, de que a trajetória da dívida não deve ser só e somente só o único viés de olhar da economia para o futuro para países emergentes. Até porque a gente deve em real. É uma situação um pouco diferente da Argentina, etc. Então, eu queria te ouvir, assim, é muito heterodoxo, ainda é muito heterodoxo na economia, você problematizar essa história de só e somente só a trajetória da dívida, ou já é um pouco mais aceito, assim, a ortodoxia aceita um pouco mais, assim, outras teorias. Não estou nem falando de MMT, assim, nem tão radical, mas a trajetória da dívida ainda virou dogma, né? Porque tem países que mostraram que ela, na Índia, por exemplo, não se adota mais, né? A trajetória da dívida como proficiência. Então, eu sei que é um debate extremamente sensível, porque a gente está indo na raiz do problema. Né? Na raiz do problema. Aliás, quando o Galípolo foi assumir, o Gabriel, havia muita dúvida se ele ia implementar o MMT por causa da orientação que ele tinha, né? Você deve ter respondido isso 200 vezes. E não, ele está sendo mega ortodoxo, está sendo mega dogmático, etc. Mas eu queria saber um pouco desse debate mais no seio. E se é possível, pelo menos, pensar economias que devem o seu próprio dinheiro, que é o nosso caso, diferente da Argentina, etc., em que a trajetória da dívida não seja a pauta única para o futuro. Obrigado. Thaís, me permita só complementar com 2 fatores que eu acho importante da questão que o Favete colocou. A primeira é a balança de pagamentos, que nós retornamos, né, a níveis bastante satisfatórios, 360 bilhões, alguma coisa de dólares, né? E pelo fato de que o Banco Central, nos últimos 2 anos, não fez nenhum grande volume de operações, agora só recentemente, né, gastando $1,5 bilhão no mercado a preço, né, que é o mercado swap, venda e passou 2 anos sem fazer, né, enquanto que o governo anterior fez isso N vezes, né, ao longo
ao longo do ano. E uma outra coisa, também complementando, comparativamente com outros países que têm dívidas públicas muito superiores e em condições econômicas, principalmente no sentido de mercado de consumo. Exemplo, Portugal, com alguma coisa em torno de 120% da dívida. Claro, o Japão não dá para dizer que é 250%, os Estados Unidos 132% aproximadamente. Estou falando números aí de 2023. E o Brasil, com todo esse mercado consumidor suprimido, né, porque nós temos aí aproximadamente 60 milhões de pessoas que estão completamente fora do mercado e que, com algum desenvolvimento, explodiriam, né, a venda. Nós não teríamos automóvel, máquina de lavar, não temos nada disso para entregar para esse pessoal, né? Essa questão que o Favete está falando, dessa mudança de modelo que está muito na cabeça da Faria Lima, ou do mercado financeiro, ou da avaliação do desempenho da economia como um todo. Só para complementar, desculpa. Favete, ótimo ponto da dívida pública. A dívida pública ela é um termômetro para 100% dos países. A França hoje foi rebaixada. O rating da França foi rebaixado por causa da trajetória da dívida pública. Os Estados Unidos perdeu o AAA por causa da trajetória da dívida pública. Então, sim, ela é importante. Então, no caso do Brasil, não é diferente. E por que a dívida pública ganhou esse status? Porque o Brasil não tem âncora fiscal. Se o Brasil tivesse uma política fiscal em que as suas métricas fossem realistas e fossem executadas de forma transparente, a pública seria apenas uma consequência delas e a sua medida seria uma leitura da eficiência da política fiscal. Depois do teto de gastos, com a adoção do arcabouço, e o arcabouço foi aceito num primeiro momento, porque entendeu-se que o teto de gastos dizia, olha, mesmo que o país cresça 10% ao ano, ele só vai usar o excesso para pagar a dívida. 10 anos depois, a gente pode repensar e, dependendo de como crescer a economia, a gente passa a usar a receita a mais para aumentar o gasto público, né? Essa era a diferença. O arcabouço diz, não, a gente vai aproveitar o aumento de receita do dia zero, e a receita vai crescer todos os anos de forma real, né? Acima da inflação. O arcabouço, num país em que tem o seu orçamento inteiro, todas as despesas, na verdade, dentro do... Isso poderia funcionar. O problema é o que fica por fora. E a gestão do orçamento brasileiro acabou tendo muita coisa por fora. As políticas públicas, o pé de meia, o Vale Gás, que ainda não está, mas está, a política de crédito do BNDES, a política parafiscal, ou seja, o uso do dinheiro dos fundos. Quer dizer, o Brasil voltou a usar subterfúgios do que não está no orçamento, não vale para a métrica. Portanto, a métrica, que é a âncora da avaliação da eficiência da política pública, ela se perdeu. Eu me lembro que, no ano passado, quando o Felipe Nunes lançou aquela primeira pesquisa do mercado, eu liguei para ele e falei, Felipe, insere aí na sua pesquisa, pergunta para os economistas se eles acham, não que a meta fiscal vai ser cumprida, mas que o arcabouço será cumprido. E o arcabouço significa o seguinte, eu preciso colocar, o arcabouço fiscal funcionaria se 100% das despesas estivessem valendo sob a mesma regra. E elas não estão, porque o salário mínimo cresce acima do arcabouço. E ele responde mais de 50% da despesa. Então, eu tenho a maior despesa do orçamento crescendo acima do limite da regra fiscal. Portanto, a regra fiscal perde o seu valor de âncora, porque tem outras medidas que desviam essa segurança. As despesas com saúde e educação, que têm uma vinculação diferente, que, portanto, também não estão sob o mesmo limite do arcabouço fiscal, que são, depois da Previdência, são os dois maiores orçamentos do país, também não estão. Então, nós temos as três primeiras despesas do país fora
da âncora fiscal. Portanto, ela perde a sua eficiência como âncora. A âncora fiscal garante que, se as despesas estão todas dentro do mesmo limite, do ponto de vista da expectativa, a dívida pública vai até crescer. Mas, se o país mantiver o seu crescimento, sua taxa de investimento, ela vai se acomodando ao longo do tempo. E o Brasil tinha espaço para usar esse tempo mais longo de acomodação da dívida pública para fazer uma transição de uma política fiscal altamente restritiva, que era o teto de gastos, para uma política fiscal mais realista, e queria aproveitar o bom momento da economia brasileira. Então, o fato da âncora ter ficado limitada e não abranger as 3 principais despesas do orçamento público, fez ela perder a eficiência. Então, se eu não tenho como medir o custo, o risco e a eficiência da política fiscal, eu vou ter que olhar para a sua consequência, que é a dívida pública. A dívida pública é a consequência da eficiência ou não da política fiscal. Num país em que a dívida pública vai crescer mais de 10 pontos em 4 anos, tem uma coisa muito errada. Sinal de que a política fiscal ela não tem controle sobre nada. Porque quando o arcabouço foi lançado, a dívida pública cresceria 3, 4 pontos. E todo mundo que fez conta entendeu que aquilo, num país que tinha feito reformas estruturais, que está com um PIB potencial um pouco maior, era tolerável. Tem uma dívida na sua própria moeda. Então, ok, vamos bancar. O país podia bancar. Mas quando a âncora ela não consegue segurar o barco, porque tem outras coisas levando embora, ela perde a sua eficiência de métrica da qualidade da política fiscal. E a dívida pública passa a ser a sua principal. Esse é o segundo ponto. A dívida pública é em moeda local. Você tem toda a razão. Ou seja, o Brasil não corre risco externo, né? 90 e tantos % da dívida está em moeda local. Então, o que faz é não quebrar, o Brasil não quebra a balança de pagamentos. Mesmo a gente tendo 300 e tantos bilhões de dólares em reservas internacionais, mas a gente não tem exposição ao risco. Mas quem fica aqui e quem investe no Brasil, sendo de Taiwan, da China, vai ter que pagar um custo, o capital fica mais caro. Porque para financiar uma dívida que não é pagável, mesmo que seja na minha moeda, ela tem que ficar mais cara. Essa é a lógica da finança. Não é nenhuma questão ideológica. É a lógica da finança. Portanto, se eu tenho uma dívida que é em moeda local, mas que cresce sem parar, o país vai quebrar? Não, mas vai ficar impossível investir, porque o capital vai chegar a um nível X que inviabiliza a economia real. Então vamos fazer o seguinte, não aumenta os juros, deixa a inflação corrige. A inflação de 2022 ajudou o Bolsonaro a entregar um superávit, porque o denominador melhorou. Até eu, né? Vou ligar lá no Itaú, falar, amigão, o denominador melhorou, diminui o juro do meu crédito aí. Então, a lógica de ser na moeda local, ela explica a parte, mas o efeito é outro, é um efeito de inviabilizar o próprio país, na sua própria moeda. Isso não resolve a nossa vida, né? Então, não temos um risco externo, mas temos um risco altíssimo de um aumento de capital que inviabiliza a decisão econômica. O Brasil, nas suas tantas leis fiscais e tudo que nós já tivemos, tem lá decisões de limites para o endividamento e tal, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas no Brasil nunca pareceu fazer sentido, porque para nós era muito mais importante a trajetória do gasto público do que efetivamente a sua consequência. Né? E a métrica para acompanhar a trajetória, que era a meta fiscal, lá desde 2000, desde 99, ela funcionava. Quando muda o arcabouço fiscal, e essa âncora aparece, e logo depois fica óbvio que ela perde a sua eficiência, e, de novo, não tem ideologia, eu estou falando uma leitura objetiva aqui, o custo aumenta e inviabiliza a economia como um todo.
Veja que nós estamos no Brasil com uma taxa de juro real absurdamente alta e o crédito subiu 10%. O Brasil é um case. Então, assim, como não é realista, não é sustentável. Infelizmente, não é sustentável. Um Brasil com a taxa de juro real que tem, ter um crédito crescendo a 10%. Quer dizer, tem dinheiro correndo por fora. Tem dinheiro correndo por fora. Fora de onde? Fora da produtividade, fora da competitividade, fora do ganho de capacidade produtiva, que é esse crédito que está crescendo. Então, ao longo do tempo fica insustentável. E por que a gente não pode comparar a nossa dívida com outros países, mesmo a gente tendo uma dívida em reais? O Japão, por exemplo, tem 230% da sua dívida. Se você conta tudo que o Japão tem de crédito no mundo inteiro, ele é credor líquido. Então, a métrica tem que ser igual para todo mundo. Portanto, ele bota lá, eu tenho 230% do meu PIB em dívida. Mas eu tenho 270% em crédito do mundo inteiro. Eu carrego aqui papel dos Estados Unidos, papel da Europa, papel de todo mundo. Então, o Japão é um credor líquido, o Brasil não. Portugal é um país que vive sob o Banco Central Europeu e tem uma dívida que tem quase 3 vezes a maturação de tempo do Brasil e quase 5 vezes a menos o custo. Então, é a mesma coisa de você vai tomar no cheque especial, no rotativo do cartão ou no crédito imobiliário. Qual que é a menor taxa? Né? A dívida brasileira, ela é, como a gente fala no jargão do mercado, selicada. Ela é muito ligada à Selic. Né? E a Selic, a taxa de juros brasileira, é muito volátil, porque a economia ainda tem um grau de volatilidade importante. Né? Apesar da gente estar, nesses últimos anos, com um crescimento muito parecido, a taxa de juros está muito volátil. Então, essa comparação não ajuda a gente. Porque ela, se você pega, eu sempre digo, né, esquece o número, vamos olhar a dinâmica, não olha para o número, porque se eu botar aqui 250, 170, pô, a gente está 70, fala sério, amigão. Mas assim, o cara que está em 250, a taxa de juros dele é negativa. Os caras botam dinheiro em ien para ter certeza que daqui a 20 anos, se ele botou 100, ele vai tomar 100. É só isso. Não mexe. Que a taxa de juros é negativa. Agora está 0,40, eu acho. Né? Então, é uma comparação que não nos ajuda. Não nos ajuda nem a entender o que está acontecendo no Brasil. Né? Como a gente está em déficit há muitos anos, e eu não vou contar o superávit do Bolsonaro, porque ele é fake, vamos dizer assim. Ele é fake do ponto de vista contábil, mas ele é real do ponto de vista do efeito da política pública. Portanto, se eu pego no superávit e eu consigo usar isso ao meu favor, que foi o que o Lula fez em 2003. Ele pegou o país com problemas graves ali e falou, peraí, não mexe nisso não, peraí que eu vou fazer outra coisa. Toca do jeito que tiver que tocar. O meu propósito é outro. Dessa vez foi diferente. Deu para entender, Favete, a lógica, como funciona? Né? Podia ser mais fácil, a correlação podia ser mais simplória, né? Mas não é. E do câmbio, vamos lá. Está engraçado porque essa coisa da intervenção no câmbio, né, esse debate está interessante. Essa comparação. É porque o Roberto fez como se fosse o Roberto, né, mas tudo bem, vamos, fulanizado, né, a fulanização da condução. Eu trabalhei 3 anos no Banco Central, na época do Armínio, e entendi que é muito difícil fulanizar no Banco Central. Né? É um dos poucos lugares que é difícil fulanizar. Mas ainda assim a cara da liderança pesa, é importante, e ele que topou ser, né? Então ele que arque com as consequências disso, que faz parte da nossa cultura, do nosso perfil. Mas enfim, os anos que o período que o Roberto fez intervenção, qual que é a lógica? Peraí, volta. Como é que o Brasil vive sob o câmbio do regime flutuante? Ou seja, o preço é formado de acordo com oferta e demanda. Beleza? Tá bom. O Banco Central intervém em que momento? Ele intervém no que ele chama de disfuncionalidade do mercado de câmbio, ou seja, o comprador sumiu por algum motivo, ou o vendedor sumiu por algum motivo que não é, que é atípico.
Portanto, numa motivação atípica, o preço vai se formar e se propagar. Se eu fecho um contrato hoje com câmbio a 6,5 e amanhã ele está 5,97, eu perdi. Tá certo? Então, se o Banco Central olha e fala, espera um pouquinho, isso aqui está disfuncional. A liquidez desapareceu. O Brasil viveu momentos de escassez de liquidez. Em 2002, em 2009, 2008, 2009, em 2012 e em 2020 e 2022. O que aconteceu qual a disfuncionalidade sob a gestão do Roberto? Pandemia, liquidez secou. Se ele não intervém, o exportador brasileiro quebra. Então, ele precisou fazer ração diária, que foi o que o Banco Central do Armínio fez em 2002. O Banco Central do Armínio vendia 50 milhões de dólares todos os dias, de uma reserva que não existia. O Brasil terminou. Quando o Fernando Henrique entregou a faixa para o Lula, o Brasil tinha líquido 15 bilhões de dólares em reservas internacionais, mais 40 bi do Fundo Monetário Internacional. Hoje nós temos 350. A conversa é de outro tipo, estou cheia de musculatura aqui. Então, quando a liquidez seca, o emprestador de última hora é o Banco Central. Portanto, ele tem que entrar. Então, durante 6 meses na pandemia, a liquidez desapareceu do mercado. Então, o cara precisou fazer muita intervenção. Senão ele quebrava o exportador brasileiro. A mesma coisa aconteceu quando estourou a guerra na Ucrânia. A liquidez desapareceu. O petróleo foi para mais de 100 dólares. E aí, o emprestador, o vendedor, desaparece. Portanto, se o vendedor desaparece, o Banco Central tem que entrar. Ele tem que intervir. Porque ele não pode deixar, ele quebra o exportador. Ele gera uma crise que não é uma crise de fundamento. É uma crise exógena, né? Como a gente diz em economia. Então, por que ele não interveio nesses últimos 2 anos? Porque não houve nenhuma crise de liquidez no Brasil. Houve uma mudança de patamar de preço que passou a acomodar muito mais risco na sua conta do que fundamento. Que fundamento? Nosso. Nosso. Qual outro fundamento? Israel, enfraquecimento do Biden, volta do Trump. Ah, porque eu acho o Trump um idiota, ou porque eu acho a Kamala uma idiota? Não, porque a política econômica dos dois provocaria um dólar mais forte. É o que vai acontecer. Então, o mundo inteiro reage, o Brasil não tem como ficar sozinho. Banco Central, se o Banco Central do mundo, qualquer lugar do mundo, e o Banco Central japonês aprendeu isso, tomou um tombo gigantesco. O problema é que quando eles tomam tombo, o mundo inteiro toma e nós também. O Banco Central japonês tentou bancar o mercado, fazendo intervenção no ien. Perdeu e muito. E levou dias para o mercado se acomodar. E nós aqui a gente se ferrou por causa disso. Foi uma mudança de patamar de preço importante. Só que assim, como o mundo inteiro está arriscado, está mais arriscado, e o cara olha para o Brasil e diz assim, a incoerência continua, a assimetria da informação continua, a falta de convicção continua, eu saí e não volto mais. 33 bilhões de dólares de saída da Bolsa Brasileira. Pô, mas a Bolsa Brasileira está barata. Tem empresas na Bolsa Brasileira que são muito mais sólidas do que as maiores empresas do mundo, que vivam sem a gente. Nós não vamos botar dinheiro aí. Eu adoro a Vale, mas eu não vou botar dinheiro aí. Tudo bem, ela é a empresa do futuro. Não tem problema, eu não vou botar, porque assim, eu estou com medo do mundo inteiro. Não é a Vale que vai me acalmar. Então, a intervenção no câmbio, ela é uma... E se não for assim, o mercado vai para cima do Banco Central, é que nem poupança. Você está feliz porque você tem 1 milhão na poupança, você pode acordar 3 dias depois sem nada. É a mesma coisa. Dinheiro não leva desaforo, nem o meu, nem o seu, nem o nosso. E, assim, reserva internacional é dívida. Dívida pública. Combinamos? Consegue entender isso? Porque a nossa moeda é real, não é? Para eu ter reserva, eu não tenho que pegar real e comprar dólar? Como é que o Banco Central pegou real e comprou dólar? O Tesouro emitiu títulos em reais, deu para o Banco Central, e o Banco Central comprou dólar. Portanto, reserva internacional é poupança em dólar. Mas se eu quiser vender,
Eu só posso pagar a dívida em real que eu tomei para ter o dólar. Que nem a gente, quando a gente vai viajar, a gente não faz uma poupancinha, não faz uma reserva internacional em dólar. A lógica é a mesma. Eu não gosto de fazer comparação, essas analogias caseiras, assim, com orçamento caseiro, porque é uma complexidade muito maior. Mas, então, a lógica é essa. Então, de novo, né, você quer pegar um número? O Roberto Campos fez 113 intervenções. Amigo, a liquidez acabou. Ou o Banco Central faz isso, ou ele quebra o exportador brasileiro. Então, é preciso ter um pouco mais de cuidado assim, com essa leitura, né? Assim como sobre a dívida pública, porque é uma complexidade muito maior. Né? E do tamanho que o Brasil é de exportador, e o tanto que a gente cresceu nesses anos da pandemia para cá, se não fosse o Banco Central, aquela alegria toda da balança comercial brasileira não tinha acontecido. Tá bom?